Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Edivar Saliba Júnior, sou professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Hoje nós vamos dar continuidade aí na disciplina de Programação Orientada a Objetos, né? Vamos construir aí um exemplo de sistemas utilizando vetor, ok? Bom, primeiramente, né, nós vamos criar, vamos fazer uma pequena definição, né, de um sistema em Java, tá? O que vai ser o nosso sistema propriamente dito. Tá? Vamos aí apresentar um diagrama UML do sistema e vamos criar o sistema propriamente dito usando o Eclipse e a linguagem Java, ok? Muito bem. Bom, a definição do nosso sistema então é o seguinte. Este exemplo aí, né, que será criado uma agenda telefônica simplificada, tá? Onde nós poderemos cadastrar até 100 pessoas, tá? E cada pessoa vai possuir apenas endereço e no máximo 3 números de telefone. Tudo bem? Ok, vamos lá então. Essa aí seria uma representação gráfica, né, em UML, tá? Do nosso sistema propriamente dito, ok? Então nós temos aí a classe principal, né, como nós sempre temos, tá ok? Com o nosso método main, tá? E essa classe principal vai instanciar então uma classe gerencia pessoa, tá? Ou gerencia pessoas, tanto faz, ok? E essa gerencia pessoas aqui, tá? Eu até prefiro que seja no plural, né? Ficou no singular aqui, mas eu prefiro colocar o nome no plural. Gerencia pessoas, né? Porque gerenciar uma pessoa só é estranho, né? Mas enfim, vamos lá. Então, essa classe gerencia pessoas é uma classe aqui que a gente chama ela também, às vezes, né, de fichário, tá? Porque a ideia dela é a mesma de um fichário daqueles antigos, né? Pense numa empresa, né? Onde não havia computador, tá? Na época onde não havia computador, né? Se ela quisesse gerenciar as fichas de seus clientes, né? Como é que ela fazia? Ela comprava um fichário, né? E cada cliente aí teria realmente uma ficha em papel, né? Essas fichas eram organizadas em um fichário, tá? Então tem muitas pessoas que chamam essa classe gerencia aqui de fichário, tá? Classe fichário ou classe gerencia, tanto faz, tá? E o ideal é que seja no plural mesmo, ok? Gerencia pessoas, tá? Muito bem. E aqui vai ser, né, a nossa classe pessoa, né? Ela está representando aqui só os atributos, tá? Os métodos não estão representados, ok? Mas é isso, basicamente é isso aqui, né? Se vocês estiverem ouvindo latidos de fundo aí, né? Como eu já falei outras vezes, infelizmente meus cães, eles vivem aqui conosco, então é quase impossível, né, a gente não ouvir um latido aí de fundo, tá? Cachorro, gato, tudo passa aqui em casa, tem até balido de ovelha, né? Galo cantando às vezes, tá ok? Mas enfim, tá? Faz parte. Vamos ao que interessa então, né? Tá aí, o nosso sistema vai ser exatamente isto aí, ok? Muito bem. Então, vamos pular então aí para o nosso código-fonte. Ok, já estamos aqui no Eclipse então, né? Vamos dar continuidade então no nosso sistema, né? Ou melhor, vamos começar nosso sistema, né? Vamos lá em File, né? New, Java Project. Tá? Vou colocar um nome para ele aqui, né? Eu vou chamar de agenda telefônica, ok? Finish. Não vou pedir para criar aquilo ali, né? Ótimo, já está aqui, foi criado, né? Em princípio eu vou criar a classe principal, tá? Já class, né? Aqui. Ela vai se chamar principal mesmo, tá? E ela vai ficar no pacote principal, tá? Eu já vou criar o pacote principal aqui também. Ótimo. Método main. Prontinho, está aí a nossa classe principal. Antes de mais nada, né, o que é que a gente precisa fazer? Já que nós vamos construir um sistema, né, onde nós vamos ter uma estrutura, só um momentinho, vamos lá, deixa eu ver aqui.
Opa, passei direto de novo aqui. Já que nós vamos ter essa estrutura aí para o nosso sistema, né, então é o seguinte, geralmente a gente começa a construir o sistema pelas classes que a gente chama de modelo aí, tá? Ou seja, a classe no caso aí é a classe pessoa, tá? Ela vai ser aí, é o principal objeto que nós vamos manipular no sistema, né? É a classe pessoa, tá bom? Vamos lá então, vamos partir para construir a classe pessoa. Então, botão direito, New, Java Class, pessoa. Tá aqui a classe pessoa, já vou construir os atributos, né? Já vou colocar os atributos que são, para lembrar aí rapidamente, né? Nome, telefone 1, telefone 2, telefone 3, logradouro, número, complemento, bairro, município e CEP. Todos são string com exceção de número, ok? Muito bem, então vamos lá. Private, string nome, private, string telefone 1, e aí telefone 2, telefone 3, private, string logradouro, private int número, private string complemento, private string bairro, private string município e private string CEP. Ok? Muito bem, né? Vamos criar então rapidamente aí o método dos construtores e métodos getSet, né? Então vamos lá, cadê os construtores? Aqui. Criar os dois construtores, tá? Um usando campos, né? Fields, ok? E um outro construtor vazio. Vamos lá então. Pronto, temos um construtor vazio e um construtor com parâmetros, ok? Muito bem, vou tirar o super aqui, tá? Não há necessidade dele aqui agora, tá? E agora vamos para os métodos getSet. Vou selecionar todos, ok? Getters and setters, vamos lá. Prontinho, tá aí a nossa classe pessoa. Prontinha, 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 tá aí, ó, tá? Então, criamos todos os atributos, né? Um método construtor com... Deixa eu dar uma arrumada aqui para que apareça todos os parâmetros aqui. Assim, né? E assim. Acho que fica melhor. Ótimo. Então, criamos um método construtor com parâmetros, né? Preenchendo todos os atributos. Método construtor vazio e os métodos getSet, tá? Então, tá aí a nossa classe pessoa. Prontinho aí, ok? Muito bem. Já temos a classe principal. Agora nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, como nós temos que armazenar as pessoas em um vetor, né? Como está pedindo lá no exercício, né? Que nos slides propriamente ditos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Existem duas maneiras para a gente fazer isso. Primeiro, vamos criar uma classe aqui, que é a classe gerencia pessoas, tá? Botão direito, né? New Class gerencia pessoas, ok? Muito bem. Então tá aí a classe gerencia pessoas prontinho, certo? Ótimo. Feito isso agora, gente, preste atenção. Nós temos duas maneiras de fazermos a criação do vetor que vai guardar as pessoas. Nós podemos criar o vetor aqui dentro da classe gerencia pessoas, tá? E declarar e instanciar ele aqui dentro da classe gerencia pessoas. É uma maneira, tá? De qualquer forma, tem que ter pelo menos a declaração do vetor aqui, tá? Então, pessoa, tá? Vou chamar ele de pessoas, ok? Ou vet pessoas, tanto faz, tá?
vamos chamar ele de vet pessoas, ok? Muito bem, então tá aqui. A declaração tem que existir, tá? Tem que existir aqui para a gente também um método construtor, né? Então eu vou criar ele na mão mesmo, tá? Public gerencia pessoas. Opa. E aqui vamos colocar, deixar ele vazio por enquanto, tá? Então tá aqui a nossa classe, tá? Ela vai ter os métodos public void incluir, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte para andar mais rápido, né? Ctrl C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Excluir, alterar, consultar, relatório e vamos dar uma olhadinha lá novamente, né? Imprimir. Imprimir. Ok. Esse aqui, né, recebe uma pessoa, pesa aqui, né, e imprime os dados da pessoa. Mas tudo bem, é isso por enquanto. Eu vou sobrou um aqui embaixo, né? Bom, até aí tudo bem, né? Então nós temos aqui o esqueleto da nossa classe gerencia pessoas, né? Como eu falei para vocês, existem duas maneiras de a gente fazer. Como esse exemplo aqui é simples, ou seja, nós temos aí somente uma classe principal, uma classe gerencia pessoas, né? E uma classe pessoa. Então, o que acontece? O vetor pode ser instanciado aqui dentro da classe gerencia pessoas, tá? Ou aqui na classe principal, tanto faz, ok? Neste caso, tanto faz. Mas o ideal, tá, para sistemas maiores, até por questão de compartilhamento de dados, é que ele seja instanciado aqui na classe principal, ok? Muito bem. Então eu vou fazer a instanciação do vetor, mesmo não sendo necessário, aqui na classe principal. Tá legal? Muito bem. Vamos lá então. Voltando aqui, vou voltar à classe principal, tá? Aqui é onde nós vamos construir o nosso menu também, né? Então aqui eu já vou fazer o seguinte, de cara, ó, vou fazer o seguinte, olha, pessoa, pessoas, tá? Eu vou chamar de vetor aqui de pessoas, tá? Falando que ele é um vetor, né? E já vou falar o seguinte, olha, recebe new pessoa com, sei lá, 100 posições, né? Que é o tamanho que estava sendo proposto lá nos slides, ok? Muito bem. Aqui eu já vou criar um objeto scanner também, né? Que nós vamos precisar, um scanner SC, tá? Recebe new scanner, né? System.in. Ótimo. E aqui nós temos aí um ordemzinho, né? Vamos pedir para importar aí a classe scanner. Ótimo, está importada. Muito bem. Bom, continuando aí então, vamos lá. Criamos aí o nosso scanner, né? Que eu chamei ele de SC, ok? E de cara aqui eu vou fazer um pequeno esqueleto também, tá? Só para da estrutura aqui de repetição, tá? Vou fazer um do, né? Do while, né? Peguei aqui cometi um pequeno equívoco aqui, né? Aqui, isso, joia. Então do while, né? Bom, eu vou precisar aqui de uma variável inteira que eu vou chamar ela de OP, tá? Enquanto OP for diferente de um número X aqui, ainda que eu não sei qual que é, tá? Muito bem. Ok. Bom, então essa aqui é a minha estrutura, o meu vetor está aqui, né? Eu tenho que instanciar esse vetor já está instanciado, né? Eu tenho que instanciar também, né, em determinado momento, a minha classe gerencia pessoa, tá? Porque é ela que vai ter o método de incluir, excluir, alterar e etc.
Eu poderia construir todos os métodos que eu vou construir dentro da classe pessoa, de gerencia pessoas, aqui dentro da classe principal. Faria o mesmo efeito final, vamos dizer assim, tá? Só que tem um detalhe, não sei se vocês lembram, né, do início dessa disciplina, a ideia da orientação a objeto é organização do código-fonte, né? E se eu colocar todos os métodos que eu fazer lá na classe gerencia pessoas aqui dentro da classe principal, né, essa classe vai ficar muito bagunçada, né? Vai ter um monte de coisa aqui, ela vai ficar gigantesca, tá? E de difícil manutenção. Então, para isso a gente cria então essas classes de gerencia, tá? Aprendam a fazer essas classes de gerencia, tá? Porque são fundamentais aí nesse tipo de sistemas, tá? Ou seja, orientados a objeto. Um sistema orientado a objeto, ele é tipicamente maior, tá? Do que um sistema feito com programação estruturada, ou seja, a programação que vocês aprenderam na linguagem C, né? Lá em PC1, PC2, ok? Então, ele é consideravelmente maior do que um sistema feito em programação estruturada, tá? Mesmo que seja o mesmo sistema, tá? Você pode fazer um sistema para a agenda telefônica aqui. A mesma agenda, tá? É construída num sistema orientado a objeto e outra construída com programação estruturada, né? Com certeza, na programação orientada a objeto, vai dar mais linhas de código, tá? Isso é uma questão aí estrutural realmente, tá? E por ter mais linhas de código, também tem mais organização, ok? Isso também é fato, tá bom? Muito bem, então olha só. Vamos fazer então primeiro os métodos da classe gerencia, né? A classe pessoa já está pronta. Vamos aos métodos da classe gerencia aqui então, tá bom? Então eu criei aqui Vejam que eu criei o vetor aqui e criei o vetor aqui na classe principal também, né? Aqui na classe principal eu já até instanciei o vetor, tá? Eu criei, né? Ó, criei aqui e já instanciei. Então aqui o objeto já existe, né? Só que o que eu vou fazer então? Aqui eu vou ter que instanciar futuramente a classe gerencia pessoas, tá? Então eu vou declarar, né? Gerencia pessoas. Vou chamar o objeto de GE, tá? Só para simplificar. Opa, GP, né? Gerencia pessoas. E vou instanciar ele da seguinte forma, olha, new gerencia pessoas, né? Assim que eu instancio ele, ok? Muito bem. Mas como eu estou instanciando o vetor de pessoas aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou vir para cá e vou criar aqui no meu método construtor o seguinte, um parâmetro. Bom, então vejam só, eu vou... Nossa. Então vamos criar o parâmetro aqui no método construtor, né? Eu vou criar um parâmetro aqui, pessoas, tá? Eu vou chamar de vet, ok? Só. Então eu vou falar que vet pessoas recebe vet, ok? Vejam que o meu vetor pessoas, né? Meu vet pessoas, ele vai receber a referência de alguém externo, tá? Que vai ser passado aqui como parâmetro no método construtor, tá ok? Então essa é a ideia principal. Deixa eu só ver por que está dando esse... Ah, sim, verdade. Aqui tem que ser um vetor, né? O vet pessoas aqui. Lembrando aí das nossas aulas, né? Tanto faz eu declarar o vetor aqui no tipo, quanto aqui na variável, né? Então, realmente, tá? Muito bem. Senão não fica sendo vetor, né? O fato de eu chamar a variável de vet não quer dizer que ela é um vetor. Muito bem, agora sim. Então tem uma variável aqui que é um vetor de pessoas, porém ela não vai ser instanciada aqui dentro. Ela vai receber uma referência de um vetor que já existe lá fora, tá? Mas aonde? Vai aqui, ó, na classe principal, ok? Quando eu crio esta linha aqui, ó, gerencia pessoas, né, ó, recebe new, gerencia pessoas, e agora vejam que o método construtor, né, ou seja, esse carinha aqui,
está esperando um parâmetro aqui, ó, né? Ó, tá até com a linha vermelha aqui embaixo dele, ó, né? Ó, vamos ver o que está falando aqui, ó. Olha lá, ó. The constructor gerencia pessoas is undeclared, ou seja, um construtor vazio, né? Sem parâmetros, não existe essa declaração. Tá? O único que existe espera um parâmetro, que é o vetor de pessoas, que eu declarei aqui chamando ele de pessoas. Então, eu vou passar ele para o meu método construtor da classe gerencia. Pronto, passei, né? Então, vejam, o vetor é instanciado aqui na classe principal e ele é passado, né? A referência dele é passada como parâmetro para o método construtor da classe gerencia pessoas, ou seja, essa aqui. A referência que vem aqui é passada para a variável vet pessoas, que também é do tipo vetor de pessoas, né? Ou seja, na verdade, esse vet pessoas aqui passa a apontar para o vetor que foi declarado aqui. Tá? Muito bem. E dessa forma eu posso trabalhar com o vetor aqui tranquilamente, tá? Como se ele tivesse sido declarado aqui. Muito bem. Eu vou precisar aqui também, né? Não, acho que é só isso por... o scanner, né? Preciso de um scanner. Então, private scanner. Opa. Vamos chamar o scanner daqui de dentro de E, tá? Só para ficar diferente, tá? Do lado de fora. Vamos importar, né? Fazer o import dele, tá? E recebe new scanner system.in. Muito bem, né? Professor, por que o senhor não instanciou o scanner aqui diretamente na linha 7, onde o senhor declarou ele? Muito simples. Porque os métodos construtores das classes, né, eles foram feitos para inicializar variáveis, dar valores iniciais, né, às variáveis, ou mesmo instanciar objetos, né? Então, eu tenho essas duas opções. Eu posso fazer direto aqui na linha 7, mas eu acho que fica mais elegante fazer aqui no método construtor. Fica menos poluído o código, tá? Mas não faz mal nenhum instanciar ele aqui na linha, a instanciação dele aqui na linha 7, tá bom? Vamos construir um método incluir, então. Ok? Vamos lá que temos muito código pela frente. Bom, se eu vou incluir um objeto, né, pessoa, no meu vetor, então eu tenho que solicitar, né, eu tenho que criar esse objeto primeiramente, solicitar o preenchimento do mesmo, ok? E fazer com que esse objeto seja incluído dentro do meu vetor, de uma posição do meu vetor, ok? Muito bem, então vamos aos passos, né? Primeiramente, a gente vai sempre fazer o seguinte, ó, sysout, vou fazer uma pequena firula aqui, né? Inclusão, tá? Por quê? Porque quando o usuário do software estiver aqui dentro, ele vai saber que ele está no método de inclusão, tá? De pessoas, tá ok? E isso aqui vai se repetir para todos os métodos abaixo aí. Inclusive eu posso até fazer assim, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V e Ctrl+V, né? E aqui eu só já altero o título deles aqui, né? Para eu não esquecer depois. Exclusão. Alteração, que é consulta e relatório, ok? Muito bem. Vamos lá então. Bom, no método de inclusão, a primeira coisa que se a pessoa entrou em incluir é porque ela quer incluir uma pessoa, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar essa pessoa primeiramente. Pessoa, vou chamar ela de P, tá? Recebe new pessoa, ok? Muito bem. Então, acabei de criar o objeto, né? Vou solicitar para a entrada de dados. Sysout. Vou colocar mais um detalhezinho aqui para facilitar a nossa vida, tá? Digite
os dados a seguir. É uma mensagem para o usuário, ok? Os dados a seguir. Sysout. Não tem que fazer assim, ó. Só assim eu acho que fica legal. Vou tirar essa chave daqui. Nome, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte: p.setNome recebe e.nextLine. Joia, ok? Então eu já estou pedindo para ele digitar, né, na sequência. Então, aí detalhe, né? Como ele pode cadastrar até 3 telefones, né? Então eu vou deixar de cadastrar direto, tá? Independente da pessoa ter mais de um telefone, mais de um telefone, ok? Pulou para cá sem querer. Vamos lá. Então, vou colocar aqui a telefone 1, tá? p.set telefone 1, né? e.nextLine, ok? E aí eu posso fazer esse aqui também, né? 1, 2. Por quê? Que aqui eu só vou trocar aqui, cadê 2, e aqui também para 2, né? Aqui para 3 e aqui para 3. Joia, né? E agora, assim, sysout, né? Logradouro. Logradouro é o genérico de rua, né? Porque existe rua, avenida, p.set Logradouro. Me falhou aqui o nome do que eu queria falar. Alameda, ok? Tem diversos, né, tipos de rua, na verdade, viela. Aí, joia, Logradouro, sysout. Logradouro ao número, né? Número. Vamos lá, então, número p.setInt é o único que é inteiro, né? 7 número, né? Número e.nextInt, ok. Sim, depois que a gente lê um inteiro, né? No caso aqui eu tenho que dar um e.skip, ok? Barra N. Muito bem. Toda vez que eu leio um número, né? Então, número, bairro, né? Set bairro, né? Bairro e.nextLine, aqui. Uai, não pedi para ler o bairro não, né? Vamos lá, peraí, sysout. Bairro. Tá aqui, o número ficou minúsculo aqui, deixa eu só corrigir aqui, porque todos estão maiúsculos, né? Pronto, bairro. Que mais? Acho que só tem mais 2 aqui, eu vou fazer o seguinte, Ctrl C. Município e CEP, né? Acho que é isso. Então vamos lá. Município. E CEP, código de endereçamento postal, né? E aqui, CEP. Muito bem. Quando o usuário acabar de digitar todos esses dados aqui, né? Então o objeto vai estar preenchido, ok? Muito bem. Resta para nós colocarmos esse objeto no vetor, né? Então o que acontece? Como é um vetor, existem posições, né, a serem preenchidas. Nós temos que fazer o seguinte: a ideia é colocar sempre na primeira posição vazia. Mas quem que é a primeira posição vazia? Eu não sei, né? Toda vez que o usuário executar o software,
ele não tem que ficar descobrindo qual que é a posição vazia, a gente vai descobrir isso para ele, tá bom? Então nós vamos criar aqui uma variável aqui, ó, tá? No início da int post posição, ok? Muito bem. E nós vamos fazer o seguinte: pos recebe 0, ok? Eu vou fazer o seguinte: isso mesmo, enquanto, né? Pos menor do que vet pessoas, né? Vet pessoas.length, que é o tamanho do vetor, né? E vamos ver se na verdade com um i aqui, e vet pessoas, vet pessoas na posição pos, enquanto for diferente de novo. Vamos ver se esse está certo. Então, enquanto for menor do que o tamanho, beleza, ele vai rodar, né? E se a posição for diferente de nulo, então é verdadeiro, ele roda. Se não, se um dos dois é falso, ele sai. Acho que é isso mesmo, tá? Beleza? Tá? Então, vamos colocar nossa chave aqui. Tá, beleza. Então, aqui eu já vou colocar o pos mais, né? Que ele tem que ser incrementado, ok? E aqui é o seguinte. É só o pos mais, na verdade, né? Beleza. Na verdade, nem precisava das chaves, né? Mas tudo bem, vamos deixar elas aí. Então, enquanto a posição for menor do que o tamanho do vetor, né, ele vai continuar contando, e enquanto ele não encontrar uma posição vazia, ele vai continuar contando, tá? Quando ele achar uma posição vazia, a parte aqui, essa parte que vai dar falso e verdadeiro aqui, dá falso, ele sai do loop, tá ok? E aqui eu tenho que fazer mais um teste se pos menor do que vet pessoas, né? Ponto length. Então, não é colchete, é chave. Então, o que eu vou fazer? Então, vet, tá maiúsculo, vet pessoas na posição pos recebe p, que é a pessoa que eu criei, ok? Caso contrário, else, né? Sysout vetor. Não vou colocar vetor não, né? Porque é para o usuário final, vou colocar assim, memória cheia, tá? Ou seja, o vetor está cheio, tá bom? Muito bem, é uma mensagem que não é para um programador, né? Então por isso que eu não vou colocar vetor, vou colocar memória, tá bom? Muito bem. Então tá aí, né? Então vejam bem, a gente percorre, vou até colocar um comentário aqui, ó. Percorre o vetor em busca da primeira posição vazia, ok? Muito bem. E aqui, se ele achar a primeira posição vazia, né? E se essa posição for menor do que o tamanho do vetor, né? Ou seja, se o vetor tem 100, vai de 0 a 99, né? Então ele vai e coloca a pessoa que foi cadastrada, foi digitada aqui dentro, tá? Inclusive, a gente pode até fazer uma coisa, ok? Para que esse software fique melhor, o ideal é que a gente percorra o vetor e procure uma posição vazia antes dele digitar todos os dados, correto? Porque senão, o que acontece? Vamos supor que o vetor está cheio, digita todos os dados, aí você fala assim, a memória está cheia, perdeu tudo que ele digitou, ok? Então isso não é legal, né? Então o que a gente pode fazer? Vamos pegar essa parte do código aqui e jogar ela para cima. Ó, Ctrl X, na verdade, vamos pegar tudo primeiro, depois a gente traz o resto aqui para baixo. Vou fazer o seguinte, ó, inclusão, né? Ctrl V, tá? Então aqui eu percorro, ok?
Beleza, procura a posição vazia. Se a posição estiver vazia, beleza, aí o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Ctrl X aqui. Isso tudo aqui vai ficar dentro do if, ó. Joia. E aqui eu coloco o restante, ó. Ctrl V. Pronto. Vamos entender o código então. Ah, professor, mas você pode atribuir a referência? Posso, tá? Só que aqui tem um erro, né? Por quê? Porque a referência está sendo atribuída antes. Aqui, ó. Eu tenho que criar o objeto P primeiro, né? Para depois atribuir ele para o vetor. Eu posso atribuir o objeto para o vetor sem os dados? Pode, porque na verdade você não atribui o objeto para o vetor. Você atribui a referência do objeto para o vetor. Né? Então, o objeto vai referenciar esse carinha aqui, ó, esse P. Né? Aí depois você coloca os dados no P. Vai estar lá dentro do vetor? Vai. Tanto faz. Na verdade, você pode deixar a linha aqui, tá? Ou, para ficar mais didático por enquanto, a gente pode passar ela aqui para baixo. Mas é a mesma coisa se ela ficar lá em cima. Não faz diferença nenhuma, tá? Ou seja, a gente cria o objeto, o sujeito preenche tudo e depois se atribui o objeto para dentro do vetor, tá? O que é interessante aqui nessa mudança que a gente fez é o seguinte, é que agora ele descobre se existe uma posição vazia, primeiro, né? Se existir essa posição, então ele pede para o usuário de software digital os dados usados da pessoa que ele quer cadastrar. Se não existir, então ele nem pede, né? Ele já pula para cá e fala, ó, a memória está cheia, tá ok? É melhor do que do outro jeito, porque do outro jeito ele digitava os dados, né? Sem mesmo que a memória estivesse cheia. Então eu digitava os dados, aí depois o software falava para ele, olha, a memória está cheia. Aí ele perderia tudo que teria digitado, tá bom? Muito bem, assim é melhor então. Vamos para a exclusão, né? A exclusão, ela vai funcionar da seguinte forma, né? Primeiramente eu vou criar aqui uma variável int pos de posição, tá? E resp, ok? Para resposta. Perfeito, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha, detalhe, aqui embaixo, vamos criar essa função imprimir aqui que eu vou precisar dela, tá? Como que vai funcionar essa função? Eu vou passar um objeto P para essa função, tá? Um objeto P sobre essa função, ela só vai imprimir os dados dessa pessoa para mim, né? Então eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Já está praticamente pronto, Ctrl C, tá? Ctrl V. Vou tirar os P's daqui, né? Tadam, 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 não preciso disso. Só vou aproveitar os system outs ali, ó, tá? Aí, ó. Aqui tem todos os dados que eu preciso aqui, ok? Muito bem, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, nome, na verdade eu vou até alinhar esses dois pontinhos aqui, tá? Para ficar uma impressão bonitinha, tá? Não precisa fazer isso, tá? Realmente aqui, isso aqui é firula. Mas pass.getNome, isso, tá? Mas isso aqui vai facilitar a minha vida, nossa vida, tá? Em vários momentos aqui, daqui a pouco a gente vai ver telefone 1, tá? Mais pass.get telefone 2 mais pass.get telefone 3, aí mais pass.get logradouro mais pass.get número mais pass.get bairro, opa, Ctrl Z, mais pass.get município, mais pass.get CEP, joia. Então vejam o que essa função faz. Essa função, ela simplesmente recebe uma pessoa e imprime os dados da pessoa para a gente, tá ok? Muito bem. E ela vai servir para a gente daqui a pouquinho.
E aqui eu coloquei ela como public, mas essa função ela não é public, ela é private, tá? Outras classes externas a essa não vão usar essa função, é só essa classe mesmo que vai usá-la, tá? Muito bem. Então, aqui nós já vamos usar essa função, tá? Daqui a pouquinho. Então, vai funcionar o software assim, olha. O usuário vai incluir diversas pessoas no vetor. A hora que ele quiser excluir uma pessoa, ele vai ter que lembrar a posição no vetor que aquela pessoa está. Tudo bem? Então, eu vou falar vou dar a seguinte mensagem para o usuário. Sysout, né? Sysout. Digite a posição para exclusão. Ok? Muito bem, tá? E vou falar aqui pos recebe sc.next. Opa, sc não, né? Aqui chama i.next. Muito bem, ok? Então, dada a posição, eu vou testar se ela existe, né? Se pos maior ou igual a 0. Cadê? E pos menor ivete pessoas ponto length, né? Então a posição existe, né? Então eu vou falar o seguinte, olha, aqui eu já vou colocar até o else, tá? Antes, vou criar a estrutura primeiro, depois a gente cria o código interno ali, porque vão ser mais de um if aqui, tá? Então aqui, ó, se ele cair no else aqui, é porque a posição não existe, né? Então eu vou dar a seguinte mensagem, posição inválida. Pronto, tá? E agora é o seguinte, agora eu tenho que fazer um outro teste. Se vet pessoas na posição pos for igual a null, né? Ou seja, for igual a null, na verdade, vou colocar o else aqui também de uma vez, né? Ou melhor, for diferente de null, né? Diferente de null, tá? Se for diferente de null, é porque existe uma pessoa lá, né? Cadastrada naquela posição. Se for igual a null, então eu vou dar uma mensagem para o usuário da seguinte forma: posição vazia, ok? Que é diferente de inválida, né? A posição existe, mas ela está vazia. Muito bem, vamos lá. Agora vamos assim. Então, voltando ao if aqui, né? Se a posição for diferente de null, é porque existe alguém lá. Então, eu vou chamar o método imprimir, que é aquela função que eu criei aqui embaixo, essa daqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, da seguinte forma. Vou mostrar, né? Vou fazer assim, ó, sysout dados da pessoa escolhida, tá? Vou chamar imprimir, passando vet pessoas na posição pos. Beleza? Então vai imprimir para mim os dados da pessoa, ok? E aí eu vou fazer uma pergunta para o usuário. Sysout, né? Confirma a exclusão. E eu vou fazer o seguinte, como eu criei uma variável do tipo inteiro, vou colocar 1 para sim, 2 para não, ok? Muito bem. E eu vou falar aqui recebe e.next int. Muito bem. E eu já tinha a minha resposta. Se ele digitar 1, né, que é o que interessa na verdade, então eu vou fazer o seguinte, olha, se resp igual a 1, então aí eu vou apagar, né, a pessoa lá do vetor. Como é que a gente apaga uma pessoa lá do vetor? É só fazer vet pessoa na posição pos receber null. Pronto. Assim eu apago uma pessoa, um objeto do vetor. Na verdade eu não apago o objeto, eu apago a referência que está lá no vetor. E se o objeto perde todas as referências, o garbage collector vai lá na memória e limpa ele, tá bom? Destrói ele da memória. Muito bem.
E eu posso dar uma mensagem aqui, né? Sysout pessoa excluída com sucesso, ok? Ou, né, se ele digitar um número diferente de 1, né, vai colocar a pessoa não excluída. Ponto. Ótimo. E tá aí a exclusão. Tá? Essa é a exclusão. Ok, muito bem, só para a gente recapitular então, né? O usuário pede, ou melhor, nós pedimos para o usuário digitar a posição, tá? Que ele quer excluir, ok? Eu testo se a posição existe. Se ela existir, eu testo se existe uma pessoa cadastrada na posição, ok? Se existir, então eu imprimo essa pessoa, os dados dessa pessoa, ok? Usando a função imprimir, que está aqui embaixo, que nós criamos, exatamente para isso, né? Facilitar a nossa vida. E aí, depois de que eu imprimir esses dados aqui, né, eu peço a confirmação. Olha, confirma a exclusão. Tá? Se o usuário confirmar a exclusão, então eu excluo a pessoa. Se não, eu simplesmente dou uma mensagem para ele de pessoa não excluída. Ok? Muito bem, é assim que funciona a exclusão. Vamos para a alteração. A alteração é bem semelhante, né? Então, eu vou copiar aqui umas coisinhas. Esse aqui, ó. Esse aqui é até, deixa eu ver aqui, até aqui dá pra gente copiar. Ctrl C, né? Pra gente acelerar um pouquinho, que essa aula vai ficar muito grande, tá? Ctrl V. Então aqui já não é exclusão, aqui já é alteração. Digite a posição para a alteração, né? Vou criar uma variável pos aqui. Opa, int pos. Deixa eu apagar isso aqui, né? Int pos, então tá aqui. Vou ler a posição para alteração, vou testar se a posição existe, vou testar se a posição não está vazia, né? Se a posição não estiver vazia, aí então eu vou imprimir os dados da pessoa escolhida. Até aqui tudo jóia, ok? Beleza. E eu vou pedir para o usuário, então, digitar os novos dados. Tá ok? Na verdade, eu vou fazer até duas coisas. Tá? Veja bem. Prestem bem atenção nisso que eu vou fazer aqui agora. Como a gente vai ter que digitar tudo de novo, né? Então, como são muitos dados, eu vou dar um Ctrl C aqui novamente, tá? Porque é basicamente a mesma coisa, né? Ctrl C. E aqui, né? Ctrl V, tá? Joia. Tá dando um erro aqui no P, porque P não existe por enquanto, tá? Então, para que o P possa existir, na verdade, eu vou fazer até o seguinte, olha. Pessoa, P recebe, e aqui eu vou pegar o vet pessoa aqui, ó. Vou pegar a referência do objeto que está lá. Então, aqui, dessa maneira, eu pego a referência do objeto pessoa que está no vetor, tá? Então, muito bem. E agora P passa a apontar, né, para o objeto que foi escolhido pelo usuário do software. Então eu posso passar o P aqui para imprimir os dados dele, que é o mesmo objeto que está aqui agora. Tá bom? Muito bem. Então eu imprimo os dados de P, né, e faço o seguinte, dou uma mensagem sysout, né, aqui eu já tinha colocado o seguinte título, olha, dados da pessoa escolhida, né? Agora eu vou colocar aqui, olha, digite os novos dados, tá? Vou colocar o tracinho aqui para ficar, beleza. E aí eu vou falar para ele, olha, digita o nome, telefone, blá 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 blá, mesma coisa, tá? Jogando tudo em P novamente, né? Por quê? Porque P é a referência agora aqui para o objeto que está lá dentro do vetor, tá bom?
Feito isto, né? Então a gente pode dar uma mensagem para ele, sysout, alteração efetuada com sucesso. Ok, muito bem. Aí aquele negócio, né? Tá vendo? Ó, a chave como é que ela está circulada aqui, ó. Então eu estou fechando esse primeiro if aqui, ó, que testa se a posição, se existe alguém cadastrado na posição, né? Então se não existir, eu vou dar a seguinte mensagem, né? Sysout, né? Posição vazia. Ok? Beleza. Então agora, veja que eu tenho que fechar mais uma chave aqui, né? E essa chave está fechando, vamos ver com quem? Aqui, ó, com esse if aqui, né? Olha, ela aqui está circulada, tá vendo a chave circulada? Então aqui eu testo se a posição existe, né? Então agora se não existir, então eu vou dar a mensagem de posição inválida. Ok? Muito bem, né? E basicamente é isso, está pronto o nosso método de alteração, tá? Agora vamos para o método de consulta. O método de consulta é bem parecido com o excluir, tanto é que eu vou copiar ele todinho aqui, ó. Tá? Então trouxe ao método de alteração, só para a gente entender, né, como eu passei pelo outro método aqui. Então está aqui o título, né, eu peço para o usuário digitar uma posição, para escolher uma posição, né, que ele queira alterar no vetor, tá? Eu testo se essa posição existe, ok? Se ela existir, eu testo se existe alguém cadastrado nessa posição, ok? E se existe alguém cadastrado nessa posição, então eu pego a referência desse alguém, né, do objeto que está na posição que o usuário escolheu e passo para essa variável que eu criei aqui que chama P, tá? Então essa referência fica, essa variável P fica referenciando um objeto que está lá dentro do vetor na posição pos, que é a posição que o usuário digitou, ok? Então eu mando imprimir, né, os dados desse objeto, tá, com a nossa função imprimir, que a gente criou lá embaixo, e eu peço ao usuário para digitar os novos dados para esse objeto, tá? Vejam que eu não destruí o objeto que estava lá dentro do vetor, estou pegando uma referência para ele, estou mudando os dados do objeto que está lá. Isso é alteração, tá? Muito bem. Joia, então, ótimo, né? Eu simplesmente altero, dou a mensagem e prontinho. Finalizamos o método. Vamos para o método consultar. O método consultar, ele é simples, como eu disse para vocês, né? Eu copiei quase tudo. Na verdade, copiei tudo lá do método excluir, né? E agora a gente vai fazer as alterações devidas, tá? Primeiro aqui é consulta, a gente vai precisar dessas variáveis aqui, vamos colocá-las aqui para cima, né? Não vamos precisar da variável resp, tá? Aqui esse título sai, né? Tá. Digite a posição para consulta, né? O usuário vai digitar uma posição, nós vamos testar se a posição existe, né? Nós vamos testar se existe alguém cadastrado na posição, né? Vamos imprimir os dados da posição escolhida, ok? E só, basicamente é isso, tá? Pronto. Tá aí, tá? Então esse é o método de consultar. Como eu falei, ele é bem parecido, né, com o método do excluir. Então, só recapitulando, eu peço para o usuário digitar uma posição para consultar, né, para consulta. Ele digita, eu testo se a posição existe, ok? Eu testo se existe alguém cadastrado na posição. Se existir, eu imprimo os dados dessa pessoa que está na posição, ok? Se não existir, eu falo que a posição está vazia e ponto final, tá bom? Muito bem. E, por fim, o método de relatório, né? Esse é assim. Eu vou ter que imprimir o vetor todo, né? Aonde tiver pessoas, ok? Então, né, eu posso até fazer um for avançado aqui, né? Para quem não lembra ou ainda não viu o for avançado, né? É um for onde você não precisa colocar criar o i, né? O contador. Só que nesse caso aqui eu vou precisar fazer o for normal mesmo, tá? Infelizmente, o for avançado não vai dar certo. Por quê? Porque ele vai passar por todas as posições. Não, até dá certo também.
mas eu acho que com o contador aqui vai ficar um pouco mais didático, tá? Então vamos fazer com o i mesmo, tá? Com o contador. Então, enquanto i menor do que vet pessoas.length, né? E mais, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha, se eu posso cadastrar, por exemplo, 3 pessoas, né, uma na posição 0, uma na posição 1 e outra na posição 2, e posso apagar a da posição 1, correto? Então eu vou ter uma pessoa na posição 0, não vou ter uma pessoa na posição 1, vou ter uma pessoa na posição 2, ok? Então eu sempre tenho que testar se a posição é nula ou não. Se ela for nula, eu não posso mandar imprimir, porque senão eu tenho um erro fatal, o meu software para de funcionar, tá bom? Muito bem, então eu tenho que testar. Se vet pessoas, a posição i for diferente de null, então eu vou chamar a função imprimir e vou imprimir vet pessoas, a posição i. Ponto final. E vou fazer assim ainda, sysout, né? Só um separador, né, de uma pessoa para outra. Muito bem. É isso aí. E terminamos aqui então, né, a classe gerencia, tá? Vejam que são praticamente 180 linhas, né? 180 linhas de código, né? E se isso estivesse lá na classe principal, a classe principal ia ficar gigante, né? Daria um maior trabalho para entender o código lá, sendo que aqui ficou super simples, ó, tá? Só para a gente rever o método relatório então, né? Detalhe, ok? Não, vamos deixar assim mesmo. O método relatório, ele imprime, né, todas as pessoas que estiverem lá cadastradas. Então ele percorre o vetor, a posição de 0 até 99, né? E ele testa. Se a posição tiver um objeto cadastrado, então ele imprime o objeto. Caso contrário, ele só passa para a próxima posição e vai passando até imprimir todo mundo, ok? E tá aí a nossa função, então, gerencia pessoas, tá certo? Muito bem. Tá aí, ó. O código todo tá aí, ok? Joia. Existem outros códigos semelhantes a esse disponíveis lá no meu site, lá para quem quiser consultar, tá tudo lá. Muito bem. Feito isso, então, vamos rapidamente aqui para a classe principal agora, tá? Para a gente construir o menu, né? Sysout. Opa. Aí, deu certo. Né? Vamos colocar uma firula aqui também, né? Agenda. Telefônica. Né? Aqui é 2, né? 1, 2, 3. Aí, joia. Sysout. Vamos colocar assim, ó. 1. Incluir. Acho que é isso. 2. Excluir. 3. Alterar, né? 4. Consultar. 5. Relatório. Aqui é 5, 4, 6, sair. Muito bem, né? Então vamos colocar aqui, essa aqui eu vou chamar de OP1, tá? Vou precisar da OP2 também, tá? Beleza, então eu vou falar aqui, ó, sysout opção, ok? E vou falar aqui OP1 recebe sc.nextInt. Muito bem. Aqui eu já sei que é 6, né? Enquanto for diferente de 6, ele vai fazer esse loop, tá? Muito bem. Depois, se for 6, ele sai do loop e termina o programa. Então aqui eu vou ter um switch, né?
OP1, OP1, joia. E aqui eu já vou fazer o seguinte, ó. Como eu li um inteiro, né? Next não, é skip, tá? Para não ter problema aqui com salto de linha, beleza. Então, joia. Case 1. Eu vou fazer os cases todos aqui também, a estrutura, tá? Break. Opa. Oh, meu Deus. Deu um branco aqui agora. Vamos ser 1, 2, 3, 4, 5. Isso, joia. Então aqui eu só vou fazer assim, né? Joia, aqui, beleza. Beleza, é isso então. Vamos lá então. aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Então sobrou um aqui. Na verdade, o último também não precisa de break, né? Ótimo, vamos lá. Então, se for 1, o que eu vou fazer? Eu vou, como é inclusão, eu vou chamar GE ponto, GP, né? Quem é GP de var? Ué, GP é o meu gerencia pessoa aqui, ó, que eu já instanciei ele aqui em cima, tá? Muito bem. GP ponto incluir, ok? Muito bem. E se for 2, GP ponto excluir. Se for 3, GP ponto alterar. E se for 4, GP ponto consultar. E por último, se for 5, GP ponto relatório. Muito bem. Então é isso. Acho que o software está pronto, né? Só recapitulando então. Sim, vamos fazer um negócio aqui, que é o seguinte, a gente pode fechar o scanner aqui para ele. Vejam que está dando um warning aqui. Opa, agora dá um. Vou mostrar para vocês antes de qualquer coisa. Aqui, ó, tá vendo? Tá dando um warning aqui, ó. Tá, ó. Olha lá, resource leak, tá? S6 never closed, ok? E o de baixo aqui tá falando que de OP2, eu não vou precisar de OP2 não. É só P1 mesmo. Então, ele está falando que o ponteiro de SC nunca está sendo fechado, né? Então, vamos fechar ele aqui para ele parar com aquele warning lá. Tá? Dessa forma, aqui ó, sumiu o warning daqui, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Recapitulando então. Então, eu criei um vetor de pessoas aqui na classe principal, no método main. Estou passando esse vetor de pessoas, que eu chamei de pessoas, né, como parâmetro aqui para minha classe gerencia pessoas, tá, que vai fazer o papel, tem lá onde estão os métodos de incluir, excluir, alterar, consultar e o método de relatório, tá, de pessoas. Tá? Trabalhando sempre com aquele meu vetor que eu criei lá por meio de uma referência, né, que eu criei para esse vetor de pessoas aqui que não é instanciado aqui, que só recebe a referência que vem lá de fora, ok? Ou seja, que vem da classe principal. Muito bem. Então, é isso que está acontecendo aqui nessa linha, né? Joia, criei um scanner aqui para eu poder ler os valores do teclado, a variável OP1, que é a opção 1, né? E aqui eu criei um menu, né, dentro de um do while, né, onde vai ficar fazendo uma repetição aqui até o usuário digitar o valor 6. 6 é para ele sair dessa repetição e terminar o software, ok? Muito bem, se ele digitar 1, então eu vou chamar o meu objeto GP, né, o método incluir dele, tá? GP é o gerencia pessoas, esse cara aqui, né? Muito bem. Se ele digitar a opção 2, eu chamo o GP excluir e assim por diante, ok? Olha como é que ficou simples, como que a classe principal com o método main aqui ficou bem enxuto, né? O código ficou super legível. Do lado de cá, a classe pessoa também super enxuta, o código está bem legível,
tá? Sem nenhuma dificuldade. E a gerência pessoa da mesma forma, né? Tá aqui o método incluir, ó, bonitinho. O método excluir, ó, bonitinho também, tá? O método alterar, ok? O método consultar, né? O método relatório e o método imprimir que nós criamos aqui, tá ok? Muito bem, vejam que o código ficou super organizado e essa é a principal ideia, tá? Da orientação a objeto, como eu já expliquei para vocês. Agora vamos ver se funciona, né? Não adianta estar organizado se não funcionar. Vou mandar executar. Ó, apareceu aqui, né? Agenda telefônica, incluir, vamos fazer um teste. Digite os dados a seguir. Eu vou digitar aqui, para testar esse software, não precisa digitar nomes, né? Na verdade, posso digitar só números, né? Porque o número ele serve tanto como string e como número propriamente dito, tá? Então, eu vou digitar sempre números, ok? Tá, vamos incluir outra pessoa. Joia, vamos incluir mais uma pessoa. Então, tem 3 pessoas incluídas. Vamos puxar um relatório. Ó, olha, relatório, pessoa 1, 2 e 3. Joia, perfeito. Vamos tentar excluir uma pessoa. 2, né? Joia. Qual a posição que para a exclusão? Vou colocar uma posição que não existe aqui, tá? A posição 200. Ah lá, ele falou, posição inválida. Ok? Então, ótimo. Vou pedir para excluir novamente. Agora eu vou colocar uma posição válida. Posição 50. Aí, ó, a posição é válida, mas ele falou assim, a posição está vazia. Ótimo. Então está tudo funcionando, tá vendo? Vamos excluir novamente. Agora eu quero excluir a posição. Eu sei que se eu cadastrei 3 pessoas, então a posição 0, A1 e A2 estão preenchidas, né? Eu vou excluir a posição 1, que é a posição do meio. Ele me mostrou os dados, ó, belezinha. Pediu para confirmar. Confirma a exclusão? Vou falar que não. Ó, pessoa não excluída. Vamos ver se não excluiu mesmo, né? Vamos lá no relatório novamente. Ah, estão as 3 pessoas aí, ó. Joia. Agora eu vou pedir para excluir novamente. 2. Qual a posição? A1. Olha, a pessoa 2 está lá, né? Joia, perfeito. Vou pedir para excluir de verdade, então, 1. Pessoa excluída com sucesso. Vamos puxar um relatório novamente para ver se está realmente excluída. 5. Ó, só tem a pessoa agora 1 e a 3, tá? Muito bem. Agora, vamos cadastrar uma pessoa 4. Essa pessoa 4 tem que aparecer entre a 1 e a 3, porque ela tem que entrar na posição da 1, ok? Muito bem. Olha, deu um probleminha, tá vendo? Olha aqui, ó, já deu um salto, ó, tá vendo? A gente tem que ver o porquê, onde que tá dando esse salto, depois consertar isso lá, tá? Então vai ficar sem o nome, tá? 4, 4, 4, 4. Joia. Vamos puxar um relatório. Aí, ó, bonitinho, tá vendo? Fica sem o nome aqui, ó, tá dando um salto, tem que pôr um skip em algum lugar. Provavelmente depois daquelas confirmações lá dentro dos métodos de inclusão, exclusão, etc. Beleza, 1, 4 e 3. Perfeito, então está funcionando, a exclusão está excelente. Tá? Muito bem. A alteração. Vamos pedir para alterar aqui então, que é o 3, né? Qual posição? Eu quero alterar a posição 1. Vai mostrar todos. Aí, ó, tá vendo? Tá dando o mesmo salto aqui, ó. Tá? Então, vou pedir para passar para 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 e 5. Vamos pedir um relatório. Aí, ó, alterou tudo. Ok? Muito bem. Tá menos o nome, porque tá dando o mesmo salto, né? Depois eu vou verificar lá o que é. Joia, agora eu vou pedir para consultar, né? Qual a posição? Sei lá, posição 2. Tá aí, ó, bonitinho. Tá? Então tá tudo funcionando, ok? Se eu quiser sair, basta eu digitar 6 e ele saiu do software para mim, ok? E só para a gente consertar então, né, rapidamente aí, é o seguinte, quando eu estou fazendo a leitura aqui aqui, ó, tá? Por exemplo, aqui quando eu respondo para ele, confirma a exclusão, sim ou não, eu tenho que dar um skip aqui novamente, ó, e.skip, tá? Por quê? Porque eu estou lendo um número aqui, né?
e pode dar problema na próxima leitura que eu vou fazer, tá? de string. Então, se eu fiz isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Opa, alterar aqui. Alterar tem que dar alguma resposta. Tem aqui, ó, né? A posição. Tá? Ah, só ainda tem um detalhe. Aqui também eu li a posição, ó. Tá? Porque se a posição não existir, né? Ele não entra aqui dentro para passar por esse skip. Então tem que tirar aqui daqui também. Aqui, né? Aqui, vamos ver, aqui tem só a posição, né? Joia, vamos colocar um skip aqui também. Joia. E só. Basicamente é isso, tá? Agora realmente o software está pronto e com certeza não vai ter mais pulo. Quer ver? Vamos fazer um teste rapidão mesmo. Tá? Vou incluir só uma pessoa aqui, ó. Tá aí, né? Se eu pedir, por exemplo, para alterar, que é o 3, né? Posição 0, né? Ah lá, já pediu para eu alterar o nome. Vou passar tudo. 2, ó. Tá vendo? Já não tá dando pulo mais, ó. Tá? Então ficou excelente, ó. Prontinho. Tá bom? E é isso, senhoras e senhores. Então terminamos aqui, né, a construção do sistema. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido como é que foi feito, tá? Como eu disse para vocês, existem outros sistemas semelhantes a esse lá no meu site, ok? Vocês devem consultar, pegar, ver como é que foi feito, entender como é que foi feito, ok? E tirar dúvidas eventualmente nos nossos encontros virtuais, tá certo? Muito bem, essa aula já está bem compreendida, já tem 1 hora e 2 minutos, ok? Vamos terminando ela por aqui. Eu vou voltar lá então nem vou voltar lá nos slides mais não. Vamos fechar a aula, encerrar ela por aqui mesmo. Muito obrigado para todos que me acompanharam até aqui então, tá? Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.